governo é bola de fogo mesmo, né? Vou começar por esse pedido de prisão do Lulinha. Aqui a gente já fez muita crítica, né, aos parlamentares, até dizendo, façam alguma coisa. Eu mesmo fiz essa colocação, alguns não gostaram, mas agora parece que eles estão tentando fazer algo. Só espero que não seja única e exclusivamente porque estamos em um ano eleitoral e muitos deles precisam ser lembrados para disputar a reeleição. As medidas que foram aprovadas pela comissão. Fala aí, Ronaldo Golias, Fernando Holliday. Pois é, Pavinato, hoje foi um dia muito, mas muito agitado. E aí eu começo pelo final. Os parlamentares que são da base do governo, né, que participam dessa CPMI, passaram a tarde na residência oficial do Davi Alcolumbre, tentando convencê-lo de que a sessão que aprovou a quebra de sigilo do Lulinha deve ser anulada. Entretanto, contudo, enquanto eles estavam conversando sobre isso, tentando convencer Alcolumbre disso, inclusive o Alcolumbre fez vazar que achou realmente a votação ali um erro, porque não deveria ter sido simbólica, deveria ter sido nominal e tudo mais, mas essa confusão toda, esse debate todo sobre anular ou não a sessão, foi antes de sair na imprensa que o próprio André Mendonça já havia autorizado a quebra de sigilo do Lulinha a pedido da própria Polícia Federal. E, portanto, acho que isso muda completamente o cenário político, porque, a partir de agora, a declaração do advogado do Lulinha, e que é do Prerrogativas, como você bem noticiou aqui, cai totalmente por terra. Quer dizer, os pedidos de prisão, os pedidos de quebra de sigilo, para a defesa não faziam sentido, porque até aqui Lulinha não era investigado. Agora sabemos que é, e não é de agora. O pedido foi autorizado por André Mendonça, segundo a imprensa, em janeiro. Portanto, desde janeiro, a PF via razões para analisar as movimentações financeiras de Lulinha, pois ele tinha uma relação com uma das empresárias que fez negócios diretamente com o careca do INSS. Portanto, razões não faltam. E pior do que isso, né? Você tentar anular uma sessão que aprovou a quebra de sigilo do Lulinha coloca o governo contra a parede. Quer dizer, para o eleitor fica uma coisa estranha. Por que um empenho tão grande da base do governo a ponto de ir literalmente para porrada para impedir que se analise as contas do filho do presidente da República? Ele não foi nem convocado. Quer dizer, não é que ele tem que ir ao Congresso, ser exposto, responder a questionamentos, não. O que se aprovou é a análise da documentação referente às suas movimentações bancárias. E todo esse desespero, todo esse alvoroço, agora a tentativa de se anular, traz um prejuízo político muito grande para o governo, sim. Isso logo depois da confusão com as escolas de samba, logo depois do aumento de impostos, vai causando uma verdadeira bola de neve e que pode acabar enterrando de vez a tentativa de Lula de buscar a reeleição. Bola de neve ou bola de fogo, Cláudio Caivano? Porque o calor está de matar. Para o governo é bola de fogo mesmo, né? Vou começar por esse pedido de prisão do Lulinha. Aqui a gente já fez muita crítica, né, aos parlamentares, até dizendo, façam alguma coisa. Eu mesmo fiz essa colocação, alguns não gostaram, mas agora parece que eles estão tentando fazer algo. Só espero que não seja única e exclusivamente porque estamos em um ano eleitoral e muitos deles precisam ser lembrados para disputar a reeleição. Mas, de todo modo, eu também divirjo da defesa aí, porque ele já era investigado, né, o Lulinha, e tem sim o poder de repente, coagir testemunhas ou se livrar de documentos. Então é preciso ponderar e por isso está sendo encaminhado, muito provavelmente, aí uma comunicação de crime, baseado nos indícios que estão sendo apurados e pedindo que a PGR faça isso. É o caminho que eu julgo correto. Quanto à quebra do sigilo do próprio Lulinha, que pode ter servido a esse pedido de
de prisão, né? Como disse o Holliday, ela foi pedida pela PF e também pela CPMI. O da CPMI, ele é mais limitado, é só quanto ao sigilo fiscal e ao sigilo financeiro. No caso da PL, além desses da PL, não, da PF, além desses dois, inclui o telemático e o de uso de outros... O telemático pega se a pessoa comprou telecena nos últimos... Não. É o telefone, mais os e-mails, mais a forma de comunicação. E tem mais um quarto que eu não me recordo. A grande questão aqui... deve ser tapibaquígrafo. Tapibaquígrafo? Tá bom, pode ser. A grande questão aqui é que eles estão falando... da questão de ser simbólico, de não ser simbólico, o Alcolumbre está indo contra as suas próprias prerrogativas, né, que são prerrogativas dos presidentes, tanto do presidente das casas, no caso dele, quanto dos presidentes de comissões, que pode optar pela votação simbólica ou nominal. Não existe uma formalidade absoluta para a forma como ele vai se utilizar. E o Carlos Viana, obviamente, fechando acordo com os grupos partidos políticos, né, os grupos dos partidos políticos, ele optou naquele momento por fazer simbólica, já que, como muito bem trouxe a notícia, a base do governo estava tentando, na verdade, ludibriar a base oposicionista e votar em globo, né? Nunca tinha ouvido isso, votar em globo, colocar todos os requerimentos para que eles fossem rejeitados. A manobra deu certo, e é por isso, aí a prova do que eu sempre te disse, votar Pavi. em Globo é quando a Sônia Abrão vota em programa da Globo no Troféu Imprensa. No Troféu Imprensa, isso. Mas é por isso que eu sempre defendi aqui que, tudo bem, a gente pode até discutir e duvidar das CPIs e das CPMIs, mas, olha só, hora ou outra acaba dando certo e trazendo benefícios para a sociedade. A gente vai ver esse desgaste do governo, literalmente, a gente está falando do filho do presidente, num ano eleitoral, então isso vai começar a mudar a perspectiva da sociedade. Qual é a diferença de falar do filho do presidente e do filho da outra? O filho da outra é de outra pessoa. Não, mas é assim, você chama alguém de filho da outra. Você está apequenando alguém. Aí você fala, é o filho do presidente. Porque assim, a CPMI e as CPIs, elas abrem para o povo informações. Por exemplo, se fosse feita uma CPMI independentemente ou uma de CPI, consórcio, desculpa. E eu vou aqui me atrever a dizer algo que eu não tenho expertise, mas eu tive acesso aos documentos do próprio TSE, da época que a Rosa Weber era presidente, que acatou a suspeita de possível violação ao sistema eletrônico de votos. E ela tornou isso um inquérito que foi colocado em sigilo pelo Alexandre de Moraes, e as urnas em questão foram incineradas no ano passado. Então morreu o assunto. Mas, por exemplo, faça uma comissão parlamentar de inquérito ou mista, que envolve todo o Congresso, né, Câmara e Senado, para analisar questões de urna. É uma hipótese, eu estou falando de um exemplo. Aí vem um monte de informação desencontrada para a sociedade. Vem parecer de um, parecer de outro. Aí a sociedade fica com esse monte de informação. E isso nos desassossega. Por exemplo, vão pedir a quebra do sigilo do Lulinha, conseguiram. Aí vai vir a quebra do sigilo, no caso da CPMI, um tipo de sigilo, da PF mais abrangente, que é o do telefone, etc. e tal. Aí vão descobrir, por exemplo, que o Lulinha é o maior filho da outra que existe nesse país. Só que é o seguinte, se o STF não der a chancela do amém, a gente vai ter que ficar com isso entalado na garganta e não poder falar. E ainda, por cima, sofrendo com a angústia de ter o risco de, se eu falar isso e o STF proibir, eu vou ser preso. O meu canal vai acabar, eu vou perder o emprego, eu vou ter busca e apreensão em casa. Então, nesse momento em que a gente vive no STF, esse fascismo desse Mussolini da Moca, esse regime que foi instalado no Brasil, né, com a ajuda do panaca geral do regime, o cara de periquito Paulo Gonet, mistura de Rony Cócegas com a velha surda. Põe a foto aí.
É mistura do Rony Cócegas com a velha surda, o Paulo Gonet. A partir do momento que a gente tem esse regime do Brasil, eu fico me perguntando, será que uma CPI, uma CPMI escancararem dados para o povo não é jogar gasolina num fogareiro aceso, Cláudio? Mas, Pavinato... É assim, é ambos os claro, casos- eu prefiro saber do que não saber, porque eu não tenho vocação para acordo. Sim. Mas ambos o os STF casos- dificulta. A gente ontem elogiou o André Mendonça aqui. Ambos os casos estão com ele. Tanto essa questão da PF, foi ele Olha aí, que... ó. É a Ó, mistura do Ronald Cócegas com a velha surda. É ele mesmo. Aí o panaca geral do regime, cara de Acho que periquito, é filho, Paulo né? Gonet. Filho dessa... E é o uma resultado foto da do Praça cruzamento. Nossa, que tá aí o Ronald Cócegas, a velha surda, e o João Plenário. João Plenário. Tudo na mesma foto. Então, no caso da PF, quem autorizou essa quebra de sigilo foi o André Mendonça. Exato. STF. No caso da CPMI, quem está determinando as coisas na CPMI do INSS também é o André Mendonça. Então, paira uma esperança de verdade, Pavinato. Ele tem agido by the book, como a gente falou ontem. Tudo que é correto, diferente de tudo que já foi utilizado pelo Alexandre de Moraes, que você muito bem colocou, pelo próprio Toffoli, ele está fazendo com parcimônia, com cuidado e na estrita legalidade, para que lá na frente não seja passível de qualquer anulação. Então, para mim, paira uma esperança em ambos os casos. Eu digo que a CPMI, é óbvio, vai falar mais forte para a sociedade. Porque pode ser que num primeiro momento o André Mendonça receba as informações e as analise. Seja com perícia, ou apresente primeiro para a defesa e depois possa colocar o fim do sigilo. Mas a CPMI, ela vai ter esse condão de mostrar para a sociedade o que efetivamente está acontecendo. Então, Olha, eu tenho visto falei com bons olhos. com um líder religioso, né, logo depois, o dia em que o Fachin chamou aquela reunião, Uhum. naquela quinta-feira em que o Toffoli foi expurgado da relatoria do caso Master e o André Mendonça ele foi alçado à condição de relator, que a gente já tinha cravado aqui nesse programa, que ia ser o Mendonça. E você cantou a bola dessa Não, reunião, que e eu eles iam cantei a utilizar o bola com regimento base. para Exatamente. ludibriar o regimento. Porque falaram que foi sorteado. Uma ova. Todo mundo já sabia, o cerco se apertou contra o STF. Todo mundo sabe que o Toffoli virou relator por maracutaia. Que o relator deveria ser o Mendonça porque ele já era prevento no caso da CPI, na CPMI do INSS. E porque essa quebra de sigilo adveio da CPMI do INSS, essa relatoria deveria estar com o Mendonça. Mas o STF passou por cima da lei e deixou ser sorteado para o Toffoli. Então o STF não ia dar o braço a torcer e falar que o André era prevento, então aí mentiram, falaram, por sorteio caiu no André. Só para matar essa questão pendente de que o André já era prevento. Exato. Nós cantamos a bola aqui. Por quê? Porque aqui se estuda antes de falar. Aqui não tem viado enrustido que se mete a dizer que sabe de direito. Eita. Aqui não tem bicha enrustida e falar eu converso com os maiores juristas do país. Porque aqui estão grandes juristas do país. Então não tem telefone sem fio. Aqui a análise é feita por quem entende. Tá? E não por quem estudou literatura e vai se meter a falar direito. Não é demérito nenhum. Eu acho ser erudito em literatura uma das coisas mais lindas da vida. Mas direito é direito. E direito é complexo. Então caiu com o André Mendonça. Eu dizia isso. Caiu com o André Mendonça e um líder religioso, à época que isso aconteceu, que apesar de eu ser este porra louca, né, essa pessoa de pavio curto, por isso o programa se chama Pavio Curto. Eu não sabia. Tá explicado agora. Agora aprendeu. Eu tenho muitos amigos que são lideranças religiosas, grandes amigos. Eu tenho um irmão na minha vida que é o pastor Davi Lago, né, que é pastor, best-seller, filósofo. O cara é fora de série. O bispo Rodovalho é um grande amigo meu. O pastor Silas Malafaia é um grande amigo meu. E tantas outras lideranças religiosas que
nós somos amigos porque nós compartilhamos de uma certa lógica nas nossas trocas de conversa. Porque eu sou a última pessoa que uma pessoa religiosa séria poderia imaginar ser amiga. Mas uma delas me falou o seguinte: caiu com o André Mendonça. Eu espero que Deus dê a ele força para colocar o Brasil no eixo, para tirar o STF da lata do lixo. Aí eu disse o seguinte: olha, eu não sou a pessoa mais religiosa do mundo para dizer o que eu vou dizer agora. Mas eu digo o seguinte: você não precisa pedir para Deus dar força para o André Mendonça, porque se você acredita que Deus rege as energias e os acontecimentos do universo, Deus acabou de colocar um homem de Deus na frente de um caso que até ontem era a fonte de todo o escândalo que esse Brasil via. Sim. É verdade. E eu realmente penso isso. Não sendo eu a pessoa com a fé mais sólida, eu realmente penso o que eu estou dizendo a vocês. Eu acho que a gente atingiu um turning point, que é o que a gente está discutindo aqui a semana toda, né? Que é justamente o André Mendonça sendo esse enviado, esse mensageiro para essa mudança da visibilidade, da credibilidade que essa instituição perdeu completamente, né, em virtude de tudo que vem fazendo. E aí, quando você junta os outros dados, você começa a perceber que eles estão desesperados, Pavinato. Por isso que eu comentei com você hoje que essa questão dos penduricalhos e que Flávio Dino, mais o Gilmar Mendes, trazem decisões equivalentes, de vamos caçar os penduricalhos, é para eles tentarem se proteger no meio de um todo. Olha, não somos só nós, vocês estão nos enxergando assim, mas isso aqui é comum, isso aqui vale para todo mundo, e meio que dividindo a culpa. Então, acredito que a gente está tendo uma grande oportunidade nesse momento, apesar do ano eleitoral, tudo vai ser muito tumultuado, mas endosso o que você disse, o André Mendonça tem essa oportunidade de transformar a credibilidade do STF. O Holliday, antes da gente começar o programa, ou até mesmo quando a gente começou, né, ele falou da fofoca, porque a semana passada foi muito legal a gente falar da fofoca da Janja. Né? E antes da gente continuar com as pautas, quem falou? Fuck you, Elon Musk. De quem é essa voz? E de quem é essa voz? Põe aí de novo. Fuck you, Elon Musk. De novo? Fuck you, Elon Musk. Janja, esbanja. O Holliday, né, ele fica fofoca. Então, antes da gente continuar com a pauta normal, eu vou trazer algumas fofocas de 2 pontos que eu tenho acompanhado. Porque eu leio. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.